Você já parou para pensar por que passamos tanto tempo trabalhando? Será que dá para ser feliz no trabalho ou isso é um sonho distante? O que faz um ambiente profissional ser saudável e motivador? E mais, será que dinheiro traz satisfação ou é só um detalhe? Hoje no NT Sul Especial a gente vai conversar sobre bem-estar no trabalho, entender os desafios e, por que não, dar também aqui algumas risadas, porque ninguém merece sofrer 8 horas por dia, não é? Vem com a gente. E eu recebo aqui no estúdio, para participar desse bate-papo, Grace Tomazetti, mentora de carreiras e negócios, apresentadora do seu quadro quinzenal aqui no Telejornal NT Sul. Obrigado, Grace, pela presença com a gente. Bem-vinda. Muito obrigada, Daniel, mais uma vez. E vamos juntos dissertar sobre esse tema tão importante e com a psicóloga também, Chayane, que vai ser excelente o nosso bate-papo de hoje. Assim esperamos. Está com a gente aqui também a Chayane Goulart, que é psicóloga, tem uma ampla experiência, tanto atendendo trabalhadores, lideranças de empresas. Chayane, obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço, Daniel. Uma honra poder estar aqui contigo, com a Grace hoje nessa tarde. Uma pergunta rápida e objetiva para vocês. É mais fácil encontrar um bom trabalho ou um trabalho que nos faça felizes? Que pergunta desafiadora essa, Daniel, para a gente começar esse papo. Dentro do que hoje eu estudo e atendo também pessoas, profissionais, lideranças, é muito mais importante a gente ter essa saúde no trabalho como um todo. Então, aqui é a melhoria das condições de trabalho, a carreira melhor encaminhada, lideranças também que contribuem, né, com essa caminhada das pessoas. E esse compilado de conteúdos faz com que as pessoas tenham mais felicidade no trabalho. E aí, Chayane, o que tu acha? Bom, primeiro eu acredito que tu tem que saber o que é um bom trabalho para ti, né? Para te poder buscar vagas que talvez vão contribuir com os teus valores, né? Qualidade de vida, flexibilidade de horário e assim por diante. É isso aí. Bom, a gente vai discorrendo mais aqui neste programa especial, falando sobre bem-estar no trabalho, mas antes tem uma reportagem produzida pela Thelma Tomás, destacando o seguinte: o trabalho é uma forma de garantir o sustento. Todos conhecemos esse conceito básico, mas também através dele é possível obter realização pessoal, conquista de objetivos, o alcance de sonhos e até mesmo o status social. E entender que todos esses sentimentos estão imersos no objeto-chave dessa engrenagem foi necessário para que medidas de cuidado com a saúde e com o ambiente laboral fossem adotadas. O adoecimento em função do trabalho chegou a instâncias que obrigaram a criação de leis e normas que direcionassem o olhar para o bem-estar nas empresas. Mas todo esse processo se deu pela humanização, ou seja, o reconhecimento de que quem toca a máquina é um ser humano. Convido inclusive as convidadas aqui para a gente acompanhar aqui na nossa tela. No filme Tempos Modernos, Charles Chaplin retratou de maneira cômica e até crítica um trabalhador incansável, preso em uma linha de produção exaustiva, simbolizando os desafios da era industrial. Hoje, ainda que o trabalho tenha evoluído com tecnologias e ferramentas facilitadoras, a busca por este equilíbrio entre produtividade e qualidade de vida segue sendo um grande desafio. Por definição, a palavra trabalho significa atividade profissional regular remunerada ou assalariada. Curiosamente, a origem da palavra trabalho, derivada do latim, tem relação com uma ferramenta que imobilizava cavalos e bois para serem ferrados. A palavra tripalium também era o nome de um instrumento de tortura usado contra escravos e presos. Logo, todas as definições associadas à raiz da palavra trabalho remetem a uma ação obrigatória de sobrevivência e sofrimento. Com o tempo, no entanto, as pessoas passaram a entender o trabalho para além de um meio de sustento apenas. E surge então o conceito de trabalho, que segue sendo uma forma de obter renda, mas traz ao trabalhador a possibilidade de realização pessoal, contato e interatividade social, além de status. A formação de mão de obra amplia a visão e entende o trabalhador em sua complexidade. O adoecimento emocional e mental alcança níveis preocupantes e acende um alerta sobre as prioridades no ambiente de trabalho.
Legislações se ampliam, setores são criados para que o bem-estar esteja aliado às atividades laborais e o cuidado com o humano por trás da força de trabalho passa a ser uma necessidade. Em 2023, o INSS registrou um crescimento de 38% na comparação com o ano de 2022 no número de brasileiros que foram afastados do trabalho por questões de saúde mental. Um percentual que representa mais de 280 mil pessoas que têm sobrecarregado os sistemas público e suplementar de saúde em busca de tratamento. Dados como estes motivaram a criação de diversas leis que tragam uma atenção maior ao bem-estar e à manutenção nos ambientes de trabalho de pessoas saudáveis. Em maio, a atualização da NR1 passa a vigorar, trazendo a obrigação das empresas de incluir os riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso significa dizer que questões como assédio moral, estresse ocupacional e condições de trabalho inadequadas agora fazem parte das obrigações formais das organizações. O desafio dos tempos modernos, em que as exigências e as cobranças são altas em todos os setores da vida, é equacionar a vida pessoal, o trabalho, as expectativas e tudo mais com um mundo frenético que segue em alta velocidade, impactando a saúde de todos em diferentes frentes. E a pergunta que fica é possível vencer esse desafio? E aí, como dar conta de tudo isso, né? Temos tantas complexidades no mercado de trabalho, tantas complexidades na nossa vida pessoal, a tecnologia que vem surgindo. Foi-se aquele tempo que a pessoa construía uma carreira ou entrava numa empresa e pensava assim, agora, ufa, vou tocar o resto da minha vida aqui nesse trabalho. Como é que a gente lida com essas coisas todas no dia a dia? Dá para ser feliz com tanta coisa para resolver no dia a dia? Vou começar com chave logo pela psicóloga aqui, Chayane. Então, dá para ser feliz desde que tu saiba equilibrar as coisas, né? Tudo tem que ter um limite, acredito eu. Como eu trabalho muito com a psicoterapia, então, assim, a gente começar a impor limites, eu costumo dizer para os meus pacientes que a forma com que tu vai te posicionar é o que vai fazer as pessoas te respeitarem, né? Então, parte daí, tu saber o que é aceitável para ti, o que tu consegue, até para ti não te frustrar, não frustrar o teu próprio líder daqui a pouco, né? Então, acredito que quando tu se conhece bem e consegue impor esses limites saudáveis, dá sim para ser feliz no trabalho. E aí, Grace, onde é que está o limite ali sobre vida pessoal, a questão do trabalho também, para conciliar essas complexidades que a gente tem, que são próprias da nossa era? E assim, o futuro é hoje, né? A gente falava muito assim, no passado isso não acontecia. Está acontecendo. A gente está vendo cada vez mais esse adoecimento das pessoas e se afastando, amando muito o que fazem. Isso é muito preocupante também. É por não conseguir dar conta de tudo que tem para fazer. O excesso, né? Por não dizer não e querer estar contribuindo e ativo naquilo ali, né, Grace? Exatamente. E hoje não tem, Daniel, assim, como desassociar a vida pessoal e a profissional. São vidas que andam juntas. E eu, enquanto gestora de carreiras, eu falo que escolhas de carreira são escolhas de vida. Então, quando tu consegue, na tua caminhada, acompanhando um sonho, uma escolha, obviamente depois ela vai fazer uma fusão com a tua vida. E isso vai, não digo ser mais fácil, mas talvez menos doloroso. Porque enquanto a pessoa também está numa caminhada, ela sofre muito também, porque ela gostaria de fazer outras coisas, enfim, ela acaba se envolvendo em atividades que talvez não são tão prazerosas para ela e que não trazem essa felicidade que a gente fala hoje como se fosse utópica, mas não. Então, quanto mais essa pessoa também conseguir entender quais são os sonhos dela, os objetivos dela, o propósito que ela tem, mais próximo dessa felicidade ela vai estar. A gente falava aqui, inclusive, antes de começar o programa, sobre a necessidade de caracterizar um pouco mais ou trazer definições sobre a ideia de felicidade. O que a gente poderia dizer para a nossa audiência hoje, quando a gente pensa em felicidade no ambiente de trabalho, ou uma vida feliz de uma forma mais ampla? Do que a gente está falando? Vou começar com a Chayane aqui. Hoje em dia não é mais só ter um bom salário, né? Hoje em dia a gente tem que colocar pensar num conjunto de coisas, né? Tu ter autonomia no teu ambiente de trabalho, porque existem perfis comportamentais diferentes, então nem todo mundo pode ser tratado da mesma maneira, né?
a flexibilidade ali com líderes onde tem um ambiente organizacional equilibrado, né? Existe essa liderança humanizada, empática, eu acredito que sejam pilares fundamentais. Bom, a Chayane mencionou aqui a questão de autonomia, que é uma coisa que faz muito sentido, né, Grace? Só que também a autonomia, ela está muito ligada à questão de maturidade da pessoa ali no ambiente de trabalho. Maturidade não tem a ver somente com a questão de idade. Então a gente pensa assim, eu sou maduro, já tenho tantos anos. Não, maturidade é um pouco mais do que isso, né? A motivação da pessoa naquele ambiente, o conhecimento da tarefa que ela tem que executar. Até que ponto o trabalhador pode ter, Grace, autonomia no seu ambiente de trabalho, naquelas tarefas que ele tem que executar? Todo o teu discurso está correto. Eu entendo que autonomia tem a ver com responsabilidade. Então, se a pessoa tem maturidade, não dependendo da idade, isso vem embarcado com ela uma responsabilidade, um comprometimento. E tudo isso faz com que a pessoa se torne um profissional com mais valores, não financeiros ou econômicos em relação a salário, mas mais valores para o mercado. Ele começa a desenvolver outros tipos de competências que são essenciais para o mundo do trabalho. Inclusive essa questão de a gestão do tempo dele, ele faz com mais responsabilidade, ele trabalha com mais prazer. Eu estou trazendo muito essa fala do prazer, que ela realmente ela é libertadora. Quando tu tem pessoas, Daniel, por exemplo, e Chay, que gostam de rotina. Então, assim, ela gosta de, na segunda-feira, já saber tudo o que vai acontecer na semana dela. E isso traz, de alguma forma, uma segurança também para ela, mental, de que as coisas não vão sair daquela forma acomodada como ela gosta. Mas tem pessoas que isso é um tipo de aprisionamento. Por isso essa questão dos perfis também, e identificar aonde hoje eu consigo me tornar uma pessoa com mais autonomia, com mais liberdade, porém com responsabilidade, e poder negociar esse tipo de situação com o seu líder, com o dono da empresa, no qual hoje ele faz parte, porque às vezes a pessoa também não consegue externar que ela não está feliz ali. Ela começa a baixar a produtividade dela, como em tempos modernos se queria muita produtividade e não se pensava e se falava sobre segurança da saúde, nem segurança mental, nada disso. Então, ela não fala e aí ela vai guardando e isso vai acabar realmente prejudicando a saúde dela. E esse adoecimento realmente também está fazendo parte de muitas empresas, profissionais com, assim, altas entregas, altas responsabilidades que não estão conseguindo dosar, equilibrar esses pratinhos da sua vida para justamente poder atender família, atender questões pessoais, íntimas, atender a empresa, atender filhos, e tudo isso se torna um grande problema para ele. O adoecimento é uma consequência de toda essa desorganização mental também, ocasionando os desligamentos, os afastamentos, e infelizmente com esses índices que a gente viu alarmantes aí. Chayane, do teu ponto de vista, atendendo tanto a líderes de empresas quanto trabalhadores, funcionários, o que é a principal fonte de desmotivação ou de conflitos ou problemas que levam efetivamente a questões patológicas, adoecimento efetivamente? Então, eu acredito que a comunicação, né, não existe, complementando a fala da Grace aqui, quando não existe a comunicação, a pessoa está desmotivada, né, ou o líder não percebe, ou ela também não sabe comunicar isso, acontece que a pessoa vai começando a adoecer por não conseguir se posicionar e falar, enfim. E daqui a pouco poderia ser realocada, né, se fosse o caso, dependendo do tamanho da empresa, e esse talento se desenvolver cada vez mais, daí a gente já trabalha com essa parte de retenção de talentos, né, ao invés da demissão ou do afastamento. Isso tudo seria uma visão, né, clínica da coisa, assim, das pessoas conseguirem se comunicar melhor e acompanhar esse processo. Um outro ponto importante aqui, também em complemento a Chay, é que o nosso corpo fala. E muitas vezes nós damos sinais. A gente tem muita dor de cabeça, a gente no domingo à noite começa a ter, né, ansiedade, fica angustiado de como vai ser aquela semana de trabalho. Então, isso também vai muito ao encontro da cultura da empresa. Será que ela está realmente preocupada com a saúde mental desses trabalhadores? Ou ela está fazendo agora adequações a uma futura NR1, ou que já deveria estar pensando sobre isso, para atender uma exigência? Então, isso é super importante também quando a gente fala
das organizações, qual é o clima, qual é a cultura, o que passa, o que ele sente dentro daquele lugar. Se a energia daquele espaço também é favorável para a saúde dele. Porque muitas vezes a gente escuta isso, que domingo à noite vai terminando o dia, as pessoas vão se sentindo angustiadas, nervosas, ansiosas, justamente porque tem que encarar tudo aquilo e ela não está com condições mentais, físicas, emocionais, de garantir uma semana boa de trabalho e, consequentemente, vem a desmotivação, que foi a pergunta que tu fizeste, e os resultados que não chegam. E aí vem aquela liderança preocupada com o quê? Os resultados. E vai aplicar normalmente, nessa circunstância, mais pressão, porque tem uma meta ali a ser atingida. Mas aí, eu acho que o ponto que a gente precisa falar é o seguinte, em termos práticos. Até que ponto as empresas estão, de fato, olhando para isso? Porque vocês, pelo que eu percebi, vocês dão a entender que as pessoas não sentem abertura para mencionar, para falarem abertamente daquilo que estão sentindo. As empresas estão, de fato, preocupadas com isso? Porque, assim, se eu tiver com uma dor na minha perna, uma dor de cabeça, ou qualquer trabalhador, ele vai chegar e vai falar. Mas nessas questões emocionais, ainda parece que a gente tem alguns tabus, dizendo, a pessoa não está muito afim de trabalhar, de repente tolera ali um pouquinho, mas daqui a pouco a conversa já muda. Qual que é a percepção de vocês, assim, sobre a realidade hoje no mercado de trabalho nesse aspecto? Eu vejo que as empresas estão apenas caminhando. Elas não estão num ritmo acelerado, buscando alternativas, buscando profissionais para trabalharem dentro das organizações, principalmente eu imagino que da forma mais individualizada, porque programas de desenvolvimento para times, para lideranças, tudo isso é para alcançar um objetivo, um resultado, né, de metas, de propósito organizacional. Mas no indivíduo mesmo, são poucas. Essa é a minha leitura, minha concepção, poucas empresas que estão tendo essa clareza da necessidade de ter canais de escuta, profissionais que seja fora do ambiente organizacional, dentro de um consultório, que realmente possam externar isso, até porque isso pode se tornar um medo para ele. Se eu externar que eu estou me sentindo ansioso ou que eu estou doente, isso pode me trazer malefícios nesse caso. Eu tenho essa experiência, inclusive, Daniel, eu já trabalhei aqui em Cachoeira, numa empresa no qual, né, eu era psicóloga somente dos colaboradores, então eu vi os dois lados. Tem quem vai, se beneficia ali daquele espaço individual, né, e consegue produzir mais ali, porque tá melhor, né, o bem-estar no trabalho, e também tem esse outro lado que é o medo, tá? E se eu vou lá e falo, e daqui a pouco vai parar no RH, né, e me causa demissão, existe sim. Mas eu vejo que está existindo uma evolução, mesmo que ainda muito pequena, né, a gente tem sim essa evolução já em Cachoeira. Aí tem essa necessidade, né, dos departamentos de recursos humanos também de tratarem essa questão com a ética que o assunto requer, né? Se tem um psicólogo para atender, se tem um programa que é ali instituído, ele precisa de fato valer, as pessoas precisam ter essa segurança, porque senão sempre vai ter esse receio, né? Poxa, o chefe vai ficar sabendo, e aí, e se esse assunto vaza? Então, são coisas muito particulares de cada ser humano, então é importante ter essa atenção, né? E com equipes também existe oportunidades, existe várias alternativas. Uma delas que eu atendo em algumas empresas são momentos de descompressão, que são encontros também para que as pessoas saiam daquela rotina, daquele ambiente e que elas possam trabalhar temas que são importantes para a atividade que elas realizam, mas de uma forma mais leve, mais assim fluida, que não naquele ambiente organizacional. Isso de alguma forma dá um frescor para o dia a dia daquelas pessoas, mas ela não pode também ser um ato isolado, uma atividade que acontece a cada 2, 3 meses, que não vai ter o objetivo, né, o resultado que se espera. Então, esses momentos de descompressão também, elas funcionam num formato coletivo, mas também concordo com a Chayane que nós temos que ter atividades mais individuais, mais personalizadas, para que essas pessoas possam ter voz, para que elas possam ser escutadas, terem a atenção dispensada necessária, justamente para que elas possam contribuir no futuro também para aquela organização e permanecer, ajudando os resultados que se espera. Tem uma frase que eu ouvi, inclusive hoje de manhã, pesquisando algumas coisas aqui para esse nosso bate-papo, e aí um especialista ele mencionava que o propósito é o combustível que alimenta a felicidade.
Não sei se vocês concordam com isso, mas mais do que nunca a gente tem essa questão do propósito falando muito alto, assim. Quer dizer, se você quer construir uma boa carreira, precisa encontrar um propósito, e esse propósito ele vai ter que se alinhar de alguma maneira com aquela organização e vice-versa. Qual que é o papel do propósito? O propósito é o vetor, é o direcionamento, é aquilo que vai fazer com que todos os dias tu tenha interesse e desejo de te acordar pela manhã, fazer teu bom café, fazer tua atividade física, fazer tua meditação, fazer aquele ritual para que tu consiga atingir ao longo do dia o teu objetivo. Lembrando que também nós não temos 100% o combustível, que nem a bateria do celular, né? A gente vai chegando num esgotamento no final do dia, no final da semana, mas eu imagino que esse propósito, ele tem que estar sempre muito vivo, né? Estimulando cada ser humano, cada indivíduo a prosperar na sua carreira ou nas suas atividades no qual realiza. Então, qualquer uma das profissões, como nós mesmos falamos anteriormente, tem a ver com trabalho e isso tem a ver com dignidade. E a dignidade dignifica o homem, sim, né? Sim. Então, se todo mundo hoje tiver, pelo menos o propósito de trabalhar, de estar vinculado ao seu projeto, que pode ser iniciar um negócio, contribuir para dentro de uma empresa, se ele tiver isso muito claro, o impacto que ele pode trazer para a sociedade, o benefício que ele pode trazer através do trabalho dele, acho que esse faz com que o propósito se torne algo mais vivo, né? E que garanta para ele uma vividez, assim, na sua vida, na sua carreira. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão de felicidade, né? Porque é algo que vamos dizer assim, interior, não depende tanto de estímulos externos. Quer dizer, não precisa toda semana a pessoa passar por uma palestra motivacional, né? Quer dizer, a gente ouve aquelas palestras, a gente fica bem motivado, legal, agora vamos fazer melhor ainda e tal. Depois passa a palestra, a gente começa a perceber que é tudo a mesma coisa, a gente volta para a rotina. Então, quer dizer, a gente precisa ter um horizonte mais amplo, algo que de fato nos faça levantar da cama todo dia de manhã, né? Exato. Daniel, eu penso assim, quem nunca pensou em desistir do trabalho, né? Mas daí quando se pega se perguntando assim, tá, mas e o que eu vou fazer? Não sei fazer nada diferente que vai me motivar, que vai fazer eu brilhar meu olho. Então aí também tá o propósito, né? Vale a pena eu sair disso sendo que isso que me realiza? Porque os conflitos, eles vão existir no dia a dia, né? Mas o propósito tá nessa parte do quanto eu sou feliz fazendo o que eu faço. Tá certo. Bom, nós vamos fazer o seguinte, hora de uma rápida pausa aqui para o intervalo, daqui a pouquinho a gente tem falas de pessoas que mandaram para a gente aqui, na verdade falas não, mas textos de pessoas que responderam a uma enquete que nós abrimos, mandaram opiniões também sobre aquilo que elas percebem que causa alegria, felicidade no ambiente de trabalho, os dissabores também do dia a dia, aquilo que incomoda mais, as pedrinhas no sapato. E você de casa? O que faz o seu dia de trabalho valer a pena? A gente foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas. No próximo bloco, vamos ouvir o que o povo pensa sobre felicidade no trabalho e discutir como encontrar satisfação profissional, mesmo em empregos desafiadores. Fique com a gente. E já estamos de volta aqui na TV Novo Tempo com o NT Sul especial, hoje falando sobre mercado de trabalho, sobre o ambiente de trabalho e sobre o bem-estar, sobre felicidade. Você é feliz fazendo o que você faz no seu ambiente de trabalho? E nós hoje temos aqui a presença da Grace Tomazetti, que é mentora de carreiras e negócios, da Chayane Goulart, que é psicóloga, e a Lena Caetano, nossa repórter, foi às ruas de Cachoeira do Sul para conversar com as pessoas, perguntando o seguinte, se elas são felizes no trabalho e o que é necessário para o bem-estar delas nesse ambiente. Nós vamos conferir agora. É inevitável na vida de todos nós que em determinado momento da vida a gente pense em trabalhar, em escolher uma profissão, fazer algo que se goste. É claro que nem sempre isso é possível, isso é viável. Nem todas as pessoas têm a dádiva de trabalhar no que gostam. Muitas vezes precisam se adequar às situações por necessidade. Mas afinal de contas, para quem trabalha com o que gosta, para quem trabalha no que gosta, qual a importância de ser feliz com a profissão que exerce? Trabalhar com o que a gente gosta, ser feliz com o que a gente faz, é importante? Claro, faz toda a diferença. Porque quando a gente acorda de manhã e sabe que tu vai fazer o que tu gosta, o que tu sente prazer, tu faz com muito mais carinho e com muito mais alegria e principalmente muito mais disposição também. Maravilhoso. Se faz com gosto,
não se mede esforços, né? Faz tudo que é ao alcance da gente. Tem aquele ditado que diz que trabalhando com o que a gente ama, a gente não tem que trabalhar nem um dia sequer. E eu sou muito feliz no meu trabalho, eu escolhi essa profissão e eu amo muito o que eu faço. Trabalhar no que gosta é importante? E ajuda bastante, né? A gente acordar e vir fazer o que gosta é fundamental para a qualidade de vida da gente, das pessoas que convivem conosco. Eu considero que seja, sim, fundamental. Eu acho que faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Ser feliz onde tu trabalha, tu é feliz sempre. Tu gosta do que tu faz? Amo. Trabalhar no que a gente gosta, com o que a gente gosta, é legal por quê? É satisfatório, né? Fazer o que tu gosta, né? Então, além de trabalhar, fazer o que tu gosta. Por que isso é importante para a qualidade de vida do indivíduo? Por que é importante? É sair de casa de manhã e saber que tu vou trabalhar, mas vou fazer uma coisa que eu gosto também. Porque senão a pessoa que está na sua profissão errada, eu acho que nunca vai conseguir fazer uma atividade que seja... Como é que eu vou te dizer, Helena? Vai render, né? Fazer seu rendimento crescer. Sair de casa de manhã todos os dias e saber que tu vai fazer uma coisa que tu gosta em termos de trabalho, qual é a importância disso? É vital, porque a gente vem de felicidade, vem de saúde e é uma coisa que eu amo. Eu amo vender óculos. Faz parte já do meu DNA. Qual é o teu nível de satisfação com relação a isso? 100%. Porque é muito bom fazer o que gosta. A gente não trabalha, na verdade, né? Tem um merchan que diz como é que tu faz o que tu gosta, tu não trabalha, e é certo. A gente vem para ser feliz, todos os dias. Muito bom. E a gente teve ali o pessoal unânime, né? Nessa ideia de que a gente precisa encontrar um trabalho que de fato a gente gosta. E duas pessoas que responderam a Lena ali, elas mencionaram essa frase que é atribuída ao Confúcio. Na verdade, não tem nenhuma comprovação que foi ele que falou, né? Escolhes um trabalho que gostes e não terás que trabalhar nem o dia da sua vida. É tão simples assim? Se a gente faz o que gosta, não vamos ter problema, não vamos ter que trabalhar. Existe alguma profissão que seja tão perfeita assim? Acho que não. Acho que no dia a dia... Sempre tem um conflito, né? Embora a gente goste, mas vai ter dias difíceis de levantar da cama e... de novo, né? Mais uma vez, mas acaba que a gente encontra no meio do caminho aí, sim, algo bom. E tem pessoas que têm esse perfil, que se encontraram e aí encontraram o seu propósito. Então, quem trabalha no comércio, ela é uma dinâmica bem diferente todos os dias, atendimento de clientes, reclamações, situações de enfrentamento diário que realmente a pessoa tem que trabalhar organizada internamente, com bastante inteligência emocional, trabalhar também a resiliência, as situações do dia a dia que fazem parte, mas tem pessoas que realmente amam esse tipo de atividade, assim como tem aquele perfil que prefere ficar numa sala pequena, sozinho, concentrado, e que aquilo ali é de uma satisfação e de uma felicidade extrema para ele, poder se manter naquele ambiente, no silêncio e tudo mais. Então, para nós falar também sobre felicidade e que as pessoas encontrem esse bom caminho, é importante ela entender qual é o perfil que ela tem, o que ela realmente tem no DNA dela, para justamente ela se encaixar, não digo numa vaga perfeita, mas numa carreira que ela possa se encontrar, se descobrir, e aí ela vai também se divertir. Porque, na verdade, com mais leveza, com mais frescor no dia a dia dela, ela também consegue trazer essa felicidade para essas 8 horas de trabalho dela. Se ela tiver que fazer uma hora extra também, isso vai fazer tranquilo. Vai ser diluído, assim, porque ela realmente vai estar servindo a sociedade, gostando do que faz. Já tive várias queixas, inclusive, disso que a Grace está falando. A pessoa tem um perfil e está numa vaga que diverge muito do perfil dela e acaba adoecendo, porque acaba se frustrando, né? Acaba se deprimindo ali pelo fato de nunca conseguir entregar o que precisa entregar, né? Nunca conseguir fazer o que precisa fazer. E não gosta de fazer algumas vezes, né? Não consegue se sobressair porque está no lugar errado. Então, acredito que seja bem isso, né, que a Grace estava falando. E aí o trabalho vira um fardo, né? Imagina, trabalhar todo dia, qual que não gosta, poxa vida, vou ter que fazer de novo esse negócio aqui, daí ter que encarar a pressão, aquela coisa toda. Então, realmente é algo bem difícil. Eu tenho um desafio para vocês agora.
que é o seguinte: nós recebemos aqui algumas mensagens dos nossos telespectadores, abrimos lá no Instagram uma caixinha de perguntas, falando sobre as questões do dia a dia de trabalho, né? Sobre o que faz o ambiente ser mais feliz, o que mais motiva, o que mais desmotiva. E a gente gostaria de colocar na tela agora que vocês comentassem, trouxessem, quem sabe, dicas também para essas pessoas. Pode ser? Topam o desafio? Vamos lá. Então vamos lá. Algumas dessas mensagens nós estamos colocando como anônimo. Por quê? Porque são mensagens que eventualmente podem gerar ali algum constrangimento no ambiente de trabalho. Então, a gente, por nossa livre e espontânea vontade, retiramos aqui os nomes, tá? Então, esta primeira pessoa diz aqui o seguinte: o que mais me alegra é poder incentivar a autoestima das pessoas. E o que me entristece é a falta de motivação por parte da gestão. Então, ela gosta de incentivar as pessoas e fica entristecida pela falta de motivação por parte da gestão. Uma realidade que vocês também encontram no dia a dia dos ambientes laborais? Acho que ela fala que ali a gestão deveria ser o exemplo, né? E acaba desmotivando porque não faz esse reforço positivo. Tá, as coisas estão acontecendo, mas a gestão não está reforçando, então acaba que a equipe fica desmotivada por não ter esse reconhecimento. E também tem a questão de as pessoas terem seus pontos fortes. Nem todo mundo é bom em tudo. Então, o incentivar a autoestima das pessoas é também reconhecer, né, recompensar, trazer uma fala, um olhar de reconhecimento. E talvez ela é um colega de trabalho, sim, que a gente não sabe, né? Só que ela identifica também que por parte da gestão aqui, talvez dessa liderança, deveria existir, né, esse tipo de atividade também. Porque senão isso não fica azeitado dentro da empresa e daí é só cobrança, e quando o resultado vem, aquela frase tão feia que é, não faz mais que obrigação, ela também está extremamente em desuso, né, Daniel? Então, isso tem que tomar muito cuidado, quem tem hoje papel de liderança, para não trazer esse tipo de fala que não faz mais parte de um modelo de gestão que garanta satisfação e também felicidade no trabalho. E tem um ponto aqui que eu acho que é importante a gente mencionar também, que você estava falando aqui. Ninguém é perfeito naquilo que faz, ninguém é bom em tudo que faz. Mas, eventualmente, a gestão pode identificar essas coisas e ter ali um plano de desenvolvimento para aquela pessoa, naquela função, no que ela precisa se desenvolver. Aliás, precisa identificar isso para que a pessoa justamente possa se sentir feliz, valorizada nesse ambiente. Então, quer dizer, ela pode crescer, ela pode melhorar, desde que haja também esse incentivo, né? Vamos aqui para a próxima tela, para a próxima mensagem, que diz aqui o seguinte: o que me alegra é quando o empregador reconhece o esforço da equipe. E o que me entristece são as cobranças rotineiras que precisam ser feitas sempre pelo mesmo motivo. Olha aí, então tem já, né, uma mensagem que vem ao encontro do que a Grace mencionou aqui e também a Chayane sobre esse reforço positivo. Porque imagina você trabalhar num ambiente que quando não alcança a meta, você tem a cobrança, mas quando alcança, quando está tudo funcionando bem, não tem esse reconhecimento, né? Então é algo que é vital. Querem comentar? Podemos passar para a próxima? Eu vejo da mesma forma, assim, o que pode também entristecer com as cobranças rotineiras pode ser também aqui por parte do empregado, né, do colaborador. Tem muitas situações que são uma rotina que precisam ser realizadas, rotinas de segurança, muitas vezes, de saúde mesmo dele, de cuidados, né, por exemplo, dentro de uma indústria, utilizar EPIs, que são coisas para a saúde ocupacional também do colaborador e que precisa o tempo todo muitas vezes ser cobrado. Quando a gente circula por dentro das empresas que têm essas necessidades bem importantes de segurança, a gente observa que parece que o clima muitas vezes está mais rígido, fica aquela pressão, porque a saúde do colaborador, nesse caso, a física, está em risco. E ele não se cuida, ele não colabora com aquela questão. Então, aqui também me entristeço quando vou para dentro de uma empresa e sei que precisamos ter esse cuidado e que, infelizmente, as pessoas também, às vezes, pisam na bola também. Então, aqui, acho que uma meia-culpa de todos também. O desgaste de cobrar o básico, acho que está sendo falado ali, né? Me entristece é ter que sempre pelo mesmo motivo.
Exatamente. Então fica a dica aqui para os trabalhadores também, né? Quer dizer, aliás, a gente precisa conhecer o manual da empresa, quais são as regras que estão envolvidas naquela atividade que a gente desenvolve, os riscos, porque também não adianta só a empresa entregar ali o equipamento de segurança e o trabalhador não utilizar. Então, quando há um acidente, é claro que a empresa vai ser responsabilizada, é o papel dela cobrar e vai ter que cobrar todo dia. Aliás, tem aí implicações, se a pessoa se recusa todo dia a usar, todo dia o chefe está cobrando, em algum momento ele vai receber uma advertência, ou aliás, primeiro talvez vai receber uma advertência verbal, uma advertência por escrito e pode culminar inclusive no desligamento, né, Grace? Isso mesmo. Vamos aí para a nossa próxima mensagem. O Antônio Carlos Silva Pinto: me entristece a falta de capricho, compromisso e atitude. Infelizmente, essas características faltam em muitas atividades hoje em dia. Então, ele menciona a questão das pessoas não fazerem as suas atividades ou as suas tarefas de uma forma bem feita, com capricho. E a atitude, ela tem muito a ver aqui com iniciativa. A gente observa em algumas situações, as pessoas, elas poderiam fazer aquele algo a mais, ela consegue enxergar, ela é inteligente, ela está dentro daquele processo, ela poderia contribuir, mas não está dentro da descrição das atribuições dela, não está dentro de um escopo, e ela simplesmente evita fazer porque ela não vai fazer um esforço além, porque parece que a empresa não vai reconhecer, ou porque ela não vai ganhar nada além disso, né? Nem uma folga, nem uma promoção. Então ela simplesmente se mantém realizando as tarefas assim, quase que no morno, né? Para não dizer que ruim, porque também não vai ter uma recompensa. Então, talvez o que o Antônio traz aqui, essa questão mais compromissada e cuidado mesmo com o seu ambiente de trabalho, a atitude de terminou uma atividade, poderia se colocar como voluntária para realizar outras atividades, e eu concordo com ele, a questão do capricho também é algo que em algumas organizações, em algumas situações a gente observa que é feito já para se livrar de uma vez. É algo assim que tem que ser feito rápido, tem que tirar aquilo das tarefas, das atribuições do dia e não está feito da melhor forma possível. E aí o que acontece? Retrabalho. E o retrabalho gera o quê? Desmotivação. Exato. Então é uma cascata, a gente acaba num redemoinho ruim ali de situações que a pessoa, se ela tivesse uma atitude mais vencedora, mais propositiva, ela com certeza traria melhores resultados. E a gente diminui bastante a questão do retrabalho com esse cuidado, essa atenção que realmente esse capricho e o compromisso podem trazer para o trabalhador. Tem uma questão aqui que eu acho que dá para a gente mencionar também, que fica um tanto intrínseco aqui na fala do Antônio, que é a questão de compensação, né? Teve um jogador de futebol uma vez, provavelmente seja uma fala bem conhecida de boa parte da nossa audiência também, que é o Vampeta. E o Vampeta fala bastante, né? Fala fácil. E aí, certa vez, ele estava achando ruim a questão de pagamento, o clube em que ele jogava estava atrasando o pagamento, ele diz assim, eles fazem de quanto que pagam, eu faço de quanto que jogo. Então, assim, vai ser proporcional. Se não está pagando, então também não vou cumprir o meu papel aqui de uma forma adequada, assertiva. E tem o outro lado também. Às vezes, assim, o salário pode ser baixo, ou a empresa não tem essa questão de trabalhar a motivação do colaborador. Então, tem aqueles que, por vezes, tentam também se servir do ambiente, qualquer possibilidade que tenha, assim, meu salário está ruim, então vou compensar de alguma maneira. É uma atitude que é ruim para todo mundo, né? Não sei se vocês concordam, se percebem isso nos ambientes de trabalho. Eu já atendi uma pessoa, enquanto mentorada, que ela trouxe a seguinte expressão: eu mantenho as luzes acesas aqui. Então, aquilo trouxe para mim um entendimento que ela não tem o desejo de brilhar, não tem o desejo de deixar aquilo melhor, qualificar aquele processo, aquele ambiente, aquelas pessoas, porque realmente ela está apenas mantendo as luzes acesas. Então, entendo eu também, imagino que a Chay entenda dessa forma, que quando chega nessa situação, o nível de felicidade, ele é muito baixo. Ela realmente não está encontrando ali a satisfação em permanecer naquele ambiente. E aí, a gente fica com uma situação que ou o empregador vai demitir, ou essa pessoa vai pedir desligamento. Então, para a questão do trabalho permanecer, esse equalizar tem que estar dos dois lados iguais. Tem que estar bom para a empresa e bom para o colaborador. No momento que não está bom para a empresa demite
esse funcionário. E se não tá bom para ele demite a empresa da vida dele e vai buscar outras alternativas. Mas acho que a gente tem que ter bastante coerência e compromisso consigo, nesse caso, Daniel, de pensar, se eu não tô bem, se eu não estou conseguindo, só estou mantendo as luzes acesas, será que não é a hora de eu ter uma atitude diferente e ir em busca de outras alternativas para minha vida, para minha carreira, porque realmente ali eu posso adoecer. E nesse caso, esse adoecimento ele já está sendo previamente identificado, porque ela não está entregando e não está feliz ali. A pessoa se encontra num piloto automático, né? Eu tô indo porque tem que ser feito assim, tem que fazer, e aí já começa o adoecimento, né? Antes de chegar lá no estopim, no final de tudo, e encerrar um ciclo antes que tu chegue no adoecimento também é importante, né? Saber reconhecer e colocar esse limite. Perfeito. Vamos então para a próxima mensagem aqui, que é a mensagem da Raquel, de São Paulo. Achei bem interessante a mensagem da Raquel, dizendo o seguinte: ensino a fazer roupas de bonecas. Me alegro quando percebo que estou ajudando as pessoas a saírem da depressão ou a ganhar uma renda extra. Então tá aí a questão de propósito. A gente agradece pela mensagem da Raquel. Que importância tem, Chayane, nessa questão da pessoa perceber um resultado muito positivo do trabalho que ela faz, a atividade dela rendendo algum tipo de fruto, quem sabe, na vida de outra pessoa? O bem-estar dela, né? Eu imagino o quanto ela fica impactada ali, e isso vai trazer muitos benefícios para ela a longo prazo. E na verdade, qualquer atividade, como nós já falamos anteriormente, ela é digna para ela, né? E às vezes ela não sabe o impacto que ela tem em outras pessoas, né? Então, por exemplo, a gente pega hoje um estagiário, uma pessoa da geração Z, Alpha, Millennium, seja lá a nomenclatura e a bibliografia que procuramos. Se ele tiver que carimbar certificados, por exemplo, que pode ser uma tarefa muito simples, que ele faça isso com maestria, porque ali ele tem que entender que ele está carimbando o sonho de muitas pessoas para o futuro profissional delas, e que aquele carimbo vai servir de garantia em relação às habilidades que essa pessoa desenvolveu, conhecimentos, conceitos, técnicas que ela aprendeu ao longo da jornada acadêmica. Então, não é só um estágio. Ali ele também pode encontrar valor, ele pode encontrar propósito numa questão que parece muito simples, mas que se ele conseguir transformar isso, ele vai sim fazer de forma excelente, ele vai entregar melhores resultados e muito provavelmente alguém vai enxergar que ele está se divertindo, está feliz ali, e outras oportunidades, outras avenidas de possibilidades vão surgir para ele. Muito bacana. Bom, a gente precisa falar sobre uma outra questão aqui, que é o seguinte, sobre conflitos no ambiente de trabalho. E o tópico que a gente tem aqui é a questão de líderes tóxicos, porque no fim das contas, empresas são pessoas jurídicas, mas elas são feitas por pessoas, né? A reputação das empresas, na verdade, as reputações são construídas com base naquilo que são os líderes, os liderados, né? É um conjunto de ações das pessoas. A empresa é o reflexo aí da sua liderança. E muitas vezes a gente tem promoções de pessoas que são técnicos excelentes, mas às vezes quando vão assumir uma função de liderança, se deparam com valores, com outros conhecimentos ali que às vezes talvez não estão bem aprimorados. Como lidar com essa situação? Qual que é o papel da liderança? Como treinar bons líderes para que, enfim, qualquer empresa tenha um bom andamento, um departamento tenha um bom andamento? Vou começar contigo, Chayane. Então, o que eu penso, né? Que às vezes tu se forma, por exemplo, enfermeiro, tá? E aí tu tem que cuidar de uma equipe. Mas quem foi que te treinou para ter 3, 4, 5 técnicos, né, em enfermagem para te fazer aquela gestão ali? Então, eu acredito que tenha que partir muito da empresa isso, né? Poder direcionar e treinar muito bem os seus colaboradores ali para que possa, assim, acho que o conhecimento básico, né? Por exemplo, como dar um feedback, como fazer uma avaliação, como chamar uma pessoa para conversar. E aí sim pode cobrar dessa pessoa, né? Porque senão fica muito perdido ali no ambiente de trabalho e acaba se tornando tóxico pelas suas próprias crenças, como eu já presenciei muito disso, né? Às vezes a pessoa tem aquela questão de que ela não pode errar, né? Que ela se cobra muito a perfeição. E aí eu vou lá e contamino a minha equipe toda, eu deixo todo mundo ali em apuros, porque ninguém pode errar, assim como eu acredito. E acabo que eu não percebo que eu sou tóxico com os outros. Então, isso é algo que a empresa também tem que estar, né, sempre de olho para poder desenvolver essas pessoas.
O que seria, Grace, assim, conhecimento mínimo para alguém que pretende se qualificar para ser um líder no departamento, para ascender hierarquicamente dentro de uma organização? Olha, eu entendo que, assim como o comentário da Chay agora, comunicação é tudo. E especialmente a escuta. Porque hoje nós temos, inclusive, treinamentos, formações para as pessoas aprenderem a ouvir, para conseguir escutar o que o outro realmente tem a falar. Então, formações, por exemplo, com comunicação não violenta, são temas agora tão importantes que um médico precisa saber, um enfermeiro precisa saber, um engenheiro precisa saber, qualquer outro tipo de profissão, né, que a gente identifica que são as habilidades técnicas que são realmente desenvolvidas na academia, nos treinamentos, com muitas horas de treino para as questões das competências técnicas, mas as questões comportamentais, assim como essa comunicação, gestão de conflitos, liderança, gestão de pessoas, poder trabalhar, até mesmo esse atendimento interno com as pessoas, ele é muito deficitário. Então, eu entendo que comunicação, feedback e escuta, eles podem, inclusive, tirar uma pessoa que está lá num buraco, né, preocupada, triste, adoecida, se simplesmente a gente tiver realmente a atenção dispensada que ela merece. Então, essa liderança, quanto mais ouvinte ela for, atenta, cuidadosa, mais ela vai ter condições de poder contribuir com o futuro desse profissional. E eu também entendo que a atenção é a moeda de troca do século. Hoje ninguém dá atenção suficiente às pessoas. A gente tem os meios digitais, a gente tem o celular, as redes sociais, que a gente enxerga as lideranças dizendo que está ouvindo e não está ouvindo, não está escutando. E os adultos percebem isso, as crianças percebem isso. Então, não sejamos tolos de achar que estamos fazendo a nossa parte enquanto lideranças, que não estamos fazendo em muitas situações. Então, novamente, comunicação, feedback, comunicação não violenta e uma escuta ativa, atenta, afetuosa, são elementos essenciais para que essa liderança ela possa ascender tanto para ela quanto para os outros profissionais no qual ela é cercada. Perfeito. Eu gostaria de propor para vocês aqui o seguinte: a gente propor algumas dicas práticas também para um ambiente que possa ser um ambiente considerado com bem-estar. Vou começar com a Chayane, que inclusive assim, a gente tem agora essa norma, a NR1, né, que vai começar a vigorar em breve. As empresas já precisam estar atentas, algumas estão, outras nem tanto, algumas estão ouvindo falar pela primeira vez, mas tendo que mensurar ali riscos dessa natureza. O que é necessário para que o ambiente seja aprazível, agradável, um ambiente de felicidade, digamos assim? Condições básicas de trabalho, Daniel. Às vezes tu pensa assim, mas o que é condições básicas de trabalho? Pode ser um ambiente que tenha muita carga, né? Eu tenho muita coisa para fazer, mas assim, eu tenho tanta coisa para fazer, mas de uma forma organizada, eu tenho uma gestão de tempo, eu sei quando eu vou conseguir entregar, o prazo que eu vou ter que cumprir. Eu acredito que vai partir disso, porque uma coisa é tu ter um excesso de tarefas, outra coisa é tu ter um excesso de tarefas organizadas, né, e tu consiga prever como tu vai conseguir dar conta disso. E aí, Grace, eu acho que essa questão de tarefas aqui é muito importante, porque quando tu pergunta às vezes para uma pessoa assim, quais são as tuas tarefas? Tem um monte de coisa para fazer. E um monte de coisa gera ansiedade, né? Essas tarefas às vezes não estão bem organizadas dentro de um processo e tudo mais. Qual que é o papel da organização disso, assim, para uma empresa que quer ter o seu funcionário trabalhando adequadamente, sabendo que tarefa ele tem para fazer, qual que é o prazo para ele entregar, qual que é o impacto daquela entrega ou da falta dela? Na verdade, a gente tem observado nas empresas organizações cada vez mais enxutas. Isto é, cada vez com menos pessoas para realizar o mesmo número ou maior número de tarefas que ela já exercia, já desempenhava. Especialmente esse tempo agora de férias também, ele é um período também complicado, porque as pessoas precisam acumular as atividades de outra pessoa também. E ela, quando vai sair de férias, um exemplo, ela não passa exatamente como é aquele processo, aquela função, aquela atividade. E isso gera essa sobrecarga e tudo isso que a gente conversou anteriormente. Então, essa organização, essa gestão do tempo, ela é realmente fundamental para que ela possa ter,
o que é mais urgente, o que é mais essencial eu fazer hoje. Eu gosto muito dessa frase. O que é essencial eu fazer agora? Porque muitas vezes outras necessidades povoam a nossa cabeça e elas realmente nos deixam mais angustiados, ansiosos nesse sentido. E quando a gente vai fazendo essa organização, a gente vai conseguindo dar os checks lá na nossa agenda, independente de qual é o modelo que a pessoa se organiza. E isso vai contribuindo para ela se manter mais tranquila, mais serena, contribuindo para a questão da inteligência emocional dela, que é um outro tema também que a gente poderia dissertar aqui e muito, porque serenidade para a gente manter um momento de caos e também aqueles que a gente, de euforia, por exemplo, e cada vez situações mais complexas e inéditas no nosso dia a dia. Eu falo complexas e inéditas porque tem muita coisa nova acontecendo que a gente nem sabe ainda como resolver. E isso, infelizmente, vai nos gerando essa questão também da ansiedade. Nesse sentido, Chayane, qual que é a importância das empresas levarem essas discussões para os seus ambientes? Porque, quer dizer, se a gente não conversar sobre isso, fica difícil, né? Se o líder não puxar esse assunto, não tiver lá um treinamento com seus liderados, não puderem tratar disso de uma forma aberta, vai ficar assim, todo mundo sempre na defensiva e fica difícil, né? E aí eu te pergunto, né, o líder cuida de todos, e quem cuida do líder? Daí tá aí também o líder buscar um acompanhamento fora, né, buscar informações também daqui a pouco fora, para ele poder tá tendo essa visão de como ele vai conversar sobre essas temáticas com a equipe dele, né? E poder trazer isso como uma forma natural, assim como uma dor de cabeça, né? Falar sobre saúde mental, falar sobre questões ansiosas. Aqui eu não falo sobre ansiedade patológica, né? Eu falo sobre ansiedade da rotina, do dia a dia, e poder trazer essa inteligência para a equipe seria, sim, fundamental. E o líder, ele também é uma pessoa que precisa ser cuidada. Ele não é um super-homem, né? Nem uma super-mulher. E realmente esse cuidado ele precisa buscar ou uma terapia ou uma mentoria, que a gente chama que é a terapia de crachá, porque realmente ali é um momento de apoio, de suporte, de aconselhamento a esse líder nessas atividades que eu falei anteriormente, sempre muito complexas, muitas delas inéditas, coisas que não aconteciam no passado e que hoje fazem parte do dia a dia, e cada dia é um dia novo para esse líder. Então, além dele suportar, né, ou garantir com que essas pessoas tenham a escuta e elas consigam também falar sobre os sentimentos, as emoções delas, que ele também tenha aonde se alicerçar para que ele consiga ter um respiro fora da empresa, para que ele possa ter esse suporte e depois voltar fortalecido para continuar contribuindo, porque senão também não vai funcionar. É isso aí. Bom, eu preciso fazer uma pergunta aqui já para a gente encaminhar para o encerramento, e a minha pergunta é a seguinte: trabalho e vida pessoal, dá para equilibrar sem enlouquecer? A gente começou o programa falando disso, e eu queria encaminhar o fechamento falando disso também. Como que a gente faz, então, para conciliar essas coisas todas? Porque hoje o tablet apita, o celular apita, a gente já está em casa e daqui a pouco tem uma pessoa falando, perguntando, ou a gente está no ambiente de trabalho e a vida pessoal invade também esse momento, então a gente não consegue separar mais. E aí, então, qual que é o caminho? Qual que é o caminho das pedras para a gente deixar uma boa dica para quem está nos acompanhando aqui? É o equilíbrio. Nós falamos isso lá no início do programa, tão especial como esse tema de hoje. E, novamente, eu volto a dizer, não existe mais como desassociar a vida pessoal e a profissional. Elas vão caminhar juntas, até porque tem a questão hoje do celular, que faz com que a nossa conexão ela se torne frequente e conectada 24 horas. Antigamente, lá com o tempo do Charles Chaplin, não tinha o celular, as pessoas entravam para dentro das indústrias, para dentro dos escritórios, e elas mantinham aquela vida pessoal lá dentro de casa, atrás do portão. Isso não acontece mais hoje. O que nós precisamos ter é cuidado em que momento a gente vai fazer esses contatos e também não gerar ansiedade de quem está lá esperando, às vezes, por uma resposta. Eu digo por mim. Eu tenho a minha mãe, que a gente não mora juntas aqui em Cachoeira, e por vezes ela me liga e me liga de novo, e eu já tive que explicar para ela muitas vezes, se eu não te retornei, é porque realmente naquele momento eu não posso falar contigo, mas tá tudo bem, né? Estamos em contato, assim que eu puder eu faço o retorno, porque às vezes do outro lado tem uma pessoa
que cuida da gente, que está preocupada. E talvez a gente está gerando uma ansiedade nessa pessoa que nós não gostaríamos também. Então, de novo, não tem como desassociar, mas a gente também tem que tomar esse cuidado e ter esse tipo de fala com cuidado, com bastante verdade, porque existem situações que tu vai participar de um treinamento, que tu vai realizar uma reunião importante e que tu não vai poder ficar junto do teu celular, por exemplo. Então, por que não antecipar esse papo em casa e dizer, olha, hoje se eu me ausentar, eu não conseguir conversar, é por conta disso, disso, disso. Então, às vezes, falta comunicação dentro de casa, com os familiares, e isso também pode gerar um problema. E quando é um líder, é mais difícil, né, de tu se desligar, porque às vezes a empresa está em funcionamento e depende de ti. Então, eu acredito que dá para fazer alguns combinados, né? Como a gente faz com os próprios clientes, né? Se for urgente, me liga, que assim que eu puder, eu vou te atender. Caso contrário, eu preciso delimitar ali até quando que eu vou responder, né? Chego em casa do trabalho, eu preciso dar atenção para outras coisas, eu preciso fazer outras coisas. Então, esse limite que é o fundamental, para te poder manter o equilíbrio, né? Perfeito, falamos de algumas coisas aqui, não vamos resolver os problemas todos do mercado de trabalho em 1 hora de programa, mas acho que trouxemos algumas dicas importantes aqui, alguns esclarecimentos, ou algumas reflexões, pelo menos, essa era a ideia, nesse mundo tão complexo que a gente vive atualmente, e a gente espera que todo mundo possa viver bem, né, encontrar aí felicidade no trabalho. Obrigado, Grace, pela tua presença com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço e foi um bate-papo muito importante hoje que tivemos. É isso aí. E o pessoal para te acompanhar também nas redes sociais, as tuas dicas, GT Tomazete no Instagram, é isso? Isso, G Tomazete no Instagram, G Tomazete Consultoria, gtomazete.com.br também. E aqui quinzenalmente na TV com as nossas dicas do quadro Minha Carreira. É isso aí, muito obrigado pela presença. Obrigado também, Chayane, pela presença com a gente aqui, pelas dicas. Como é que o pessoal pode acompanhar o teu trabalho? Obrigada, Daniel. Primeira vez aqui hoje, então pode acompanhar meu trabalho pelo Instagram, @psichayanegoulart. Perfeito. Obrigado pela presença. Sucesso nas tuas atividades. Obrigada. Bom, o trabalho faz parte da nossa vida, mas não pode ser a única coisa que define quem somos. Felicidade no trabalho não é destino, é construção diária. E no fim das contas, nosso esforço, nossa dedicação precisam de um propósito maior. E quando trabalhamos com significado, encontramos mais motivação e esperança no dia a dia. Obrigado por estar com a gente. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!